E se a história fosse perfeita para os Estados Unidos? Apesar de ser um país imenso com muitos recursos naturais, população, indústria, padrão de vida e influência, sendo considerada a maior potência militar e econômica do mundo, a história dos Estados Unidos poderia ter sido muito melhor. Se inscreva no canal e vamos para a linha do tempo. No início da Guerra Revolucionária, os americanos conseguem invadir o Quebec e ocupar a cidade, com a província do Quebec britânico concordando em se juntar aos revolucionários. Isso encurtaria a guerra, já que os britânicos teriam mais dificuldades em enviar suprimentos, permitindo que os americanos conquistassem todo o Canadá até o final de 1783, humilhando o Reino Unido, que perdeu boa parte do território na América para uma ex-colônia. Claro, com todo o apoio da Espanha e França. Tudo acontece normalmente até o ano de 1803, até que Napoleão Bonaparte vende a Louisiana francesa para os Estados Unidos, por um preço considerado pequeno, já que eles acabariam perdendo a colônia de qualquer jeito, com a escravidão sendo abolida em alguns estados do norte já nessa época e intensificando um movimento para a abolição da escravidão das outras regiões. Os americanos ainda compram a Flórida dos espanhóis e se expandem até o Oceano Pacífico em 1819. Com o México já independente, o Texas se rebela contra o novo país, se juntando à União algum tempo mais tarde. Isso causaria a Guerra México-Americana. Os Estados Unidos conseguem avançar muito, capturando boa parte do território mexicano, conquistando a cidade do México e rendendo eles. Haveria um debate entre anexar apenas a Califórnia ou o México inteiro. Com os estados livres, estando bem mais fortes e tendo mais influência, o México é anexado, e a escravidão é abolida em todos os novos territórios, havendo dificuldade em integrar os novos territórios e combater a resistência hispânica, assimilando o território com o tempo. A corrida do ouro ajudaria a povoar a Califórnia, se iniciando nessa época a construção da grande malha ferroviária americana. Como os estados não escravistas estariam muito mais fortes, eles conseguiriam forçar uma abolição gradual da escravidão no sul, com leis limitando cada vez mais a escravidão, sem grandes impactos econômicos, com algumas revoltas menores ocorrendo, mas sendo suprimidas. O fim da escravidão nos Estados Unidos impulsionaria ainda mais a industrialização, e o país se torna uma das maiores potências industriais já nessa época. Em 1898, acontece a Guerra Hispano-Americana, com os americanos atacando várias possessões ultramarinas espanholas e anexando boa parte delas, incluindo Cuba. No ano seguinte, eles anexam o Panamá da Colômbia para construir o Canal do Panamá, o que ajudaria muito a economia do continente inteiro e mais principalmente a dos Estados Unidos. Avançando até a Primeira Guerra Mundial, as coisas acontecem de forma semelhante à da nossa realidade. Os aliados conseguem vencer a guerra em 1918 com o apoio dos americanos. Os Estados Unidos se tornariam a maior potência econômica e militar por causa das dívidas que os aliados fizeram com eles. A crise de 1929 nunca aconteceria, já que o desenvolvimento americano foi bem mais distribuído ao longo da sua história e o Federal Reserve não facilitaria a obtenção de crédito para tentar acelerar o crescimento econômico, e os Estados Unidos continuam crescendo de forma ininterrupta. Por volta dessa época, os americanos já teriam uma influência muito forte em todos os países da América, influenciando desde a política até a cultura. Sem a Grande Depressão, o Partido Nacional Socialista não subiria ao poder na Alemanha. Em 1941, os japoneses atacam a base de Pearl Harbor, e os Estados Unidos declaram guerra ao Império Japonês. Com foco total naquela região, eles conseguem tomar várias ilhas e ajudar os chineses a expulsar o Japão. Em 1943, os soviéticos, com um exército enorme, invadem a Polônia e a Alemanha, chegando perigosamente perto de Paris, com os americanos enviando seus soldados para combater o exército soviético, avançando bastante no interior da Rússia, até que em 1946, com muitos recursos e cooperação de vários cientistas, ficam prontas as primeiras bombas nucleares, que são lançadas em Hiroshima, Nagasaki e posteriormente em Moscou e Saratov. As outras cidades são reduzidas a escombros assim que os aliados conseguem a superioridade aérea total, com o regime de Stalin sendo derrubado e a Rússia se fragmentando em vários países. Uma hora ou outra, os europeus iriam perder os seus impérios coloniais, e os americanos atingiriam o domínio global de forma bem mais fácil, sem Guerra Fria, sem grandes disputas. A China nacionalista de Chiang Kai-shek vence a Guerra Civil Chinesa com o apoio dos americanos. A exploração espacial seria bem mais lenta e teria menos foco, já que não haveria competição com nenhum outro país, o que evitaria o fim do padrão ouro em 1971, já que não seria necessário imprimir dinheiro para custear a construção de foguetes enormes. Isso preservaria a igualdade entre produtividade e salários e favoreceria o setor produtivo ao invés do especulativo,
evitando a concentração de renda no mundo todo e mantendo a confiança no dólar ao longo do tempo. Os Estados Unidos conseguiriam manter todo o mundo, África, Europa, Rússia, China, Índia e Américas, sobre a sua esfera de influência, adiantando o processo de globalização e enriquecendo ainda mais o grande país, tendo muita influência econômica, cultural e política em vários países, principalmente na América. Com o tempo, os países da América do Sul decidiriam por livre e espontânea vontade a entrar na União dos Estados Unidos da América. A Groenlândia seria comprada por eles da Dinamarca, e o enorme país pode finalmente se chamar de América, já que eles são literalmente a América. China, Rússia e Índia permanecem como países subdesenvolvidos e emergentes por tempo indeterminado, sendo fonte de mão de obra barata e mercado consumidor. Esses países demorariam muito para se industrializar por conta de vários erros políticos e instabilidade, enquanto a Europa seria composta de 100% de aliados dos Estados Unidos. Com o monopólio das bombas nucleares e a supremacia militar, a América leva a democracia a países como Síria e Iraque, obtendo o monopólio de boa parte do petróleo do mundo com a ajuda de Arábia Saudita e outros países da região. Não existem mais ditaduras ou sistemas autoritários no mundo, apenas democracias liberais, umas subdesenvolvidas e outras ricas, mas todas fazendo parte do sistema liderado por eles. No ano de 2024, o PIB da América seria de monstruosos 44 trilhões de dólares, e sua extensão territorial seria de mais de 40 milhões de quilômetros quadrados, o maior país que o mundo já viu, superando o tamanho do Império Mongol em quase 2 vezes. O país seria bem multicultural, mas as diferenças entre as várias regiões iriam sumindo com o tempo. O patriotismo e o nacionalismo dariam lugar ao sonho americano, um sonho para alguns e um pesadelo para outro, uma história perfeita para alguns e o fim do mundo para outro. O Império Americano está destinado a comandar o mundo inteiro pelas próximas eras, e ninguém pode mudar isso.